Fala turminha, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo para o nosso canal, mais um da série Lei Seca, Código de Processo Penal, seguindo com a nossa leitura aqui. Lembrando para você que ainda não é inscrito, inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Aproveite, se inscreva no canal, aproveite e veja também as outras playlists. Temos Código de Processo Penal. Temos, aliás, Código de Processo Penal, que nós estamos fazendo aqui, Código Penal, e temos também a Constituição, toda lei seca. Temos o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Tocantins. Brevemente traremos o Código de Trânsito, né, o CTB, traremos LDB, traremos a nova lei de licitação, né? E também vamos trazer o Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Estado, aliás, Estatuto dos Servidores Públicos Civil da União, e também o regimento lá da Polícia Civil do Estado do Tocantins também, que a gente vai trazer. O concurso está saindo iminente a qualquer momento também, tá bom? Lei seca tá caindo em todos os concursos. Se você observar, eu estava observando aqui a prova lá do pessoal da OCP. Muita letra de lei, muito importante a leitura, muito importante o entendimento da letra de lei para você resolver as questões, basicamente todas as questões, letra de lei. Então é importante você estar acompanhando aqui a nossa leitura, que ajuda muito aí no seu entendimento e na resolução das futuras provas que você eventualmente for fazer, tá bom? Vamos lá para o nosso PDF, estamos quase chegando no final, né? Estamos na parte final aí da lei seca. Lembrando, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Aqui nós estamos junto com os pardais, que fala pardal, né? Já briguei, já fiz de tudo para eles ir embora, mas eles estão aí. Então você vai, provavelmente ao longo da nossa leitura, vai ouvir que eles estão fazendo ninho aqui na beira de casa, aqui ó. E aí o bicho canta, não é um, são vários, né? É complicado lidar com esses bichos, tá bom? Vamos lá então. Título 2 dos recursos em geral, capítulo 1, disposições gerais. Então os pardais serão a nossa trilha sonora aqui ao longo da nossa leitura, beleza? Tudo bem? Vamos lá. Acorde aí e vamos para a leitura. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, executando-se os seguintes casos em que deverão ser interposto de ofício pelo juiz. Inciso 1º, da sentença que conceder habeas corpus. 2, da que absolver desde logo réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Artigo 475. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiveram seguimento ou não foram apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 576. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Artigo 578. Os recursos será interposto por petição ou por termo nos autos assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1º. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2º. A petição de interposição de recurso com despacho do juiz será até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará nos termos da juntada da entrega.
Seguindo o parágrafo 3º aqui, parágrafo 3º, interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos dos autos ao juiz até o dia seguinte do último prazo. Artigo 575, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a improbidade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso, Código Penal, artigo 25, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundamentado em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará-se aos demais réus no caso. Dando sequência à nossa leitura, capítulo 2 dos recursos em sentido estrito. Vamos entender então aqui acerca dos recursos em sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito à decisão, despacho ou sentença, inciso 1º, que não receber a denúncia ou queixa. 2. Que concluir pela incompetência do juízo. 3. Que julgar procedentes as execuções salvo a de suspeição. E aí nós temos essa parte revogada e a nova redação do inciso 4º, que pronunciar o réu, incluído pela resolução 11.689 de 2011. E aí nós temos duas redações aqui revogadas, duas partes revogadas e uma nova alteração do inciso 5º, dada pela Lei 7.780 de 1989, que diz que conceder, negar, abrigar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Sexta, revogado pela Lei 11.689 de 2008. 7. Que julgar quebrada a fiança ou pedindo seu valor. 8. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional de pena. 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13. Que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta excluir. 15. Que denegar a apelação ou julgar deserta. 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. 17. Que decidir sobre a unificação de penas. 18. Que decidir o incidente de falsidade. 19. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgamento. 20. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22. Que revogar a medida de segurança. 23. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. 24. Que converter a multa ou detenção em prisão simples. 25. Que recusar homologação à proposta de recurso não
de não persecução penal prevista no artigo 28A desta lei, incluída pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos incisos 5, 10 e 14. Parágrafo único. Os recursos, no caso do inciso 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos. Primeiro, quando interposto de ofício. 2. No caso do artigo 581, inciso 1, 3, 4, 6, 8 e 10, que a gente leu aqui agora há pouco. 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em translado quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiver sido ainda intimado da pronúncia. Artigo 584 traz aqui que os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e nos incisos 15, 17, 19 do artigo 581. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto da sentença de impronúncia ou, no caso do inciso 8º do artigo 581, aplica-se o disposto do artigo 596 e 598. Segundo, o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Terceiro, o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda da metade do seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer à pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança dos casos que a lei admitir. Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Artigo 587 traz que, quando o recurso houver de substituir o instrumento, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as pessoas dos autos que pretenda translado. Parágrafo único. O translado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar se há oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Artigo 588 traz que, dentro de 2 dias, contado da interposição de recurso ou do dia em que o escrivão extraído do translado o fez com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e em seguida será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor, no caso do seu advogado. O artigo 589 traz que, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com o translado que lhe parecer necessário. Parágrafo único. Se o juiz informar o despacho recorrido à parte contrária por simples petição, poderá, portanto, recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independente de novos arrazoados, subirá o recurso dos próprios autos em translado. Artigo 590 traz que, quando for impossível ao escrivão extrair o translado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz do tribunal ad quem, dentro de 5 dias da publicação da resposta, e o juiz há de
cu ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão, o juiz do tribunal ad quem deverão os autos ser divertidos dentro de 5 dias ao juiz ad cu. Só um esclarecimento aqui. Há um adendo acerca e, portanto, juiz ad cu, a gente falou aí, né? E juiz ad quem? A gente pode observar aqui, ó, falamos de juiz ad cu e juiz ad quem. O juiz ad cu é aquele que deu uma decisão, né? Por exemplo, o juiz ele deu uma sentença, juiz ad cu. E aí você vai recorrer daquela decisão, será recorrida a um outro juízo, vamos dizer assim, a uma instância diferente. É o juiz ad quem, né? O juiz ad cu é o que definiu a sentença, e o ad quem é o que você está recorrendo, e o ad cu é o que deu a inicial, né? A decisão inicial. Vamos seguindo. Capítulo 3 da apelação. E aí continua os pardais aqui, já tirei eles ali, mas eles voltaram e continuam aí. Eu não sei mais o que fazer com eles, né? Vamos seguindo aqui com a nossa leitura. Observe que essa parte aqui do 593 é revogada. Observe toda essa parte, tem um risquinho aí, ó. E aqui embaixo nós temos uma nova redação dela. 593 é redação dada pela lei 263 de 1948. Traz aqui que caberá apelação no prazo de 5 dias de lá de que. Então, ó, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferida pelo juiz singular. 2. As decisões definidas ou com força de definitivas proferida pelo juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. 3. As decisões do tribunal do júri quando, primeiro, a linha A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, a linha B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, incluído pela lei 263 de 1948. A linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. A linha D, a decisão for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará devida ratificação. O juiz que dá recuo do recurso, né? Segundo, interposta a apelação com fundamento no inciso 3º da linha C deste artigo, o tribunal ad quem, no caso está sendo feita recurso, se lhe é devido, retificará a aplicação da pena ou medida de segurança, né? Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3º da linha D deste artigo, o tribunal de ad quem se convencer de que a decisão do jurado é manifestamente contrária às provas dos autos, dá-lhe a provimento para sujeitar o réu a um novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usada o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte decidirão se recorrer. E aí nós temos essas partes aqui revogada, né, do parágrafo do artigo 594 revogado pela lei 11.719 de 2008. Observe que aqui também há essa parte revogada do 595, 596, e aqui, ó, observe abaixo tem a nova redação da lei do artigo 596, dada pela lei 5.941 de 1973, que diz que a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. O parágrafo único aqui desse artigo traz que a apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação da sentença
condenatória terá efeito suspensivo, salvo disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direito e medida de segurança, artigo 374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se a sentença não for interposta à apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor a apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição deste recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público tem um período, um prazo. Se o Ministério Público não recorrer dentro do prazo, então essa pessoa, esse representante, ele poderá então fazer essa apelação. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinando o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará os prazos de 3 dias após o Ministério Público. Terceiro, se a ação penal for movida por parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Terceiro, quando forem 2 ou mais apelantes ou apelados, o prazo serão comuns. Artigo 4º, parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou no termo ao interpor a apelação que deseja arrazoar ou na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta às partes. Observados os prazos legais, notificações às partes pela publicação oficial, incluída pela Lei 4.336 de 1964. Artigo 601. Findados os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e houver todos os sido julgados ou não tiver todos apelados, caberá ao apelante promover a extradição do translado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou vencido no prazo para a apresentação do apelado. Parágrafo 2º. As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Artigo 661. Os autos serão dentro do prazo do artigo anterior apresentado no tribunal ad quem ou entregue via correio sobre registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede do Tribunal de Apelação, que ficará em cartório translado nos termos essenciais do parágrafo referido no artigo 564, inciso 3º. E aí nós temos essa parte 64, 65, revogado 66, aqui do parágrafo único também revogados. Portanto, aí, e temos também ainda o capítulo 4 do protesto por novo júri. Observe que também essa parte aqui toda ela é revogada pela Lei 11.689 de 2008. Muito bem, essa é a nossa Lei Seca, Código de Processo Penal. Você, meu convidado, você ainda não é inscrito? Inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Próximo vídeo, continuaremos com a nossa leitura aqui do Código de Processo Penal.
Até lá!